Casas container são um hit entre os internautas da TV Casa Cor. Então eu convidei Eka Sharanan, que é sócio proprietário da Solução Home, e há 5 anos estuda esse morar contemporâneo e a utilização de containers para construção civil. Você vai me ajudar a contar, particularmente, a história da Casa Container que a Marília Pellegrini fez em Casa Cor São Paulo 2019. Ela tem uma solução muito limpa, o container está envelopado nesse projeto da Marília. Nesses 5 anos em que você pesquisa as casas containers como construção residencial, esse tipo de solução está entre as mais comuns ou é inusitada para você? Eu fiquei bem honrado em participar desse projeto. Eu acredito que ele é um projeto muito inovador. Acho que a Marília foi bastante feliz, né? E os parceiros também que ela encontrou, né, para o próprio revestimento, a própria Consentino, a Decton, né? Então, eu acredito que ele não é tão comum, nós não vemos tanto o container todo envelopado, né? A gente trabalha com alguns revestimentos também diferentes, como placa cimentícia, ou como jardim vertical, telhado verde, né? Conceitos também sustentáveis. Mas realmente, quando eu vi o projeto, assim, eu fiquei bastante empolgado em participar por conta da inovação que ela propôs. Muito bacana. Quais são as vantagens com relação à sustentabilidade e as vantagens reais com relação a custo e a prazo? Eu, eticamente falando, né, enquanto construtor de um modelo sustentável, estudos apontam que em 2050 nós teremos 10 bilhões de habitantes no planeta, né? Então, perguntas como o que vamos comer amanhã, onde e como vamos morar amanhã, vem a discussão, né? Então eu acredito que assim, os profissionais em geral da construção civil, ele tem essa responsabilidade de levar novos modelos e novas tendências, novas formas de habitação, né? Unir a tecnologia com a sustentabilidade. Então, dentro disso, o caro e o barato, ele é bem relativo do meu ponto de vista, né? A gente tem sempre as pessoas comparam assim, mas é mais barato que a alvenaria? Sim, é um pouco mais barato que a alvenaria, mas assim, muito mais barato que a alvenaria, eu posso garantir para você que é mito, né? Por quê? A gente divide o container, quando a gente constrói com container, em 3 fases. A parte estrutural, que é parecido com a altura de laje de alvenaria, vamos comparar assim, né? Depois, a segunda e a terceira fase seria já vidro, acabamentos, revestimentos. Na primeira fase, eu consigo ter uma diferença de tempo muito maior do que a alvenaria e de dinheiro, né? De custo mesmo, assim. Então, eu acredito que chega nos 30% de abaixo do custo. Na segunda e na terceira fase, ela é travada, porque eu uso os mesmos materiais que se eu fosse utilizar na construção tradicional. Sim. Piso, louças, metais, tinta, etc. Então, o que eu vejo? Eu vejo que, no final de tudo, a gente tem uma redução de uns 20% de custo final na ponta do lápis mesmo, na obra. E em prazo? Prazo é bem excelente. Prazo, eu tenho uma média de 1/3 comparado à alvenaria. Sim. Se a gente constrói, se você tem uma casa que você vai levar 1 ano, né, eu consigo proporcionar isso em 3, 4 meses. Mas, sem dúvida nenhuma, se a gente fizer uma comparação com relação à sustentabilidade, eu imagino que a gente tem um ganho imenso. Sim. Porque eu tenho até essa curiosidade de saber quantos containers existem no mundo em uso e quantos containers hoje a gente tem parados por aí. Olha, a gente vê dados de aproximadamente 15 a 17 milhões em uso. Uau! Um navio cargueiro, ele chega a transportar um dos maiores que existe, 10 mil containers de 20 pés. Por viagem? Por viagem. Nossa! Cada container tem a possibilidade de carregar de 25 a 30 toneladas. Tem um dado de 2013 que existiam nos portos do Brasil de 5 a 7 mil containers parados, descartes prontos para ou habitação ou reutilização, né? Prontos para customização. Tem um ponto que é bem interessante a gente colocar, que também tem esse mito assim, mais o que ele transportou, mais o que ele carregou, né? Cargas tóxicas, você diz? Então, cargas tóxicas essa baixa que a concessionária dá para o terminal, quando fala assim, olha, essa lista aqui pode ser comercializada, pode ser vendida, esses que carregaram produtos radioativos ou tóxicos nem entra nessa lista, Tá. né? Já vão direto para a incineração.
Os que ficam, a gente consegue, tem empresas no Brasil que são empresas que emitem um laudo de habitabilidade, um laudo de descontaminação. Então tem aparelhos que medem radiação, isso, eventualmente. Tem uma higienização que faz no container, tudo isso para garantir. Então, assim, ele é possível, sim, se tornar habitável de uma forma segura, correta e segura. Eu acho que a customização é uma preocupação também, principalmente dos profissionais. Quer dizer, até que ponto eu posso mexer na estrutura de um container para fazer com que o meu projeto seja exclusivo, seja único, em termos de abertura, de caixilharia. O que eu indico é educar e a pessoa saber, ou o profissional, ou o cliente final, quais são os cuidados e quais são as vantagens do container. Cuidados é que se a gente remover, por exemplo, no caso que a gente removeu aqui no projeto da Marília, a lateral inteira, né, a lateral interna dos dois containers, elas estão totalmente removidas para criar um ambiente mais largo. Então ele ficou com 4,86 por 12. O container originalmente é 2,43 por 12. Então tem essa possibilidade de remover. Mas quando você remove, você tem um flechamento no teto dele. Você tem ele flamba um tanto. Então, é preciso transferir essa carga, é preciso trabalhar essa estrutura. Então, é possível remover a lateral? Desde que a gente pense numa transferência de carga. Outra coisa, os postes do container, aqui não dá para a gente ver, mas é aqueles postes que tem aquele quadrado embaixo, que é a castanha, que tem um furo nele, que é onde a gente transporta o container. Então, a estrutura, o requadro do container com esses postes, é a parte mais resistente que ele tem. Né? Então, se a gente não mexer nisso, é muito interessante porque a gente não vai desestruturar ele completamente. Aí, assim, vou colocar um em cima do outro. Se colocar um exatamente em cima do outro, como o navio transporta eles, é menos custo, é onde vai estar as partes mais resistentes dele, é onde a gente consegue acoplar ele melhor. Mas aí, de repente, tem um projeto mais criativo, né? Com os deslocamentos, né? Containers em lados opostos. A gente tem que pensar nessa parte de transferência de carga e sempre com uma estruturação metálica auxiliar, para que acomode esse container de cima, os travamentos, né? Até a porcentagem que a gente consegue deixar o container em balanço. Então, tudo isso a gente vai orientando. Eu, pessoalmente, tenho um anseio muito grande em difundir o sistema construtivo, em tornar ele, a metodologia dele ser disponível, né? Porque existem realmente algumas técnicas, algumas coisas que a gente faz no container que é diferente dos outros sistemas. Né? Então, eu não necessariamente só executo o projeto, né? Só tenho que construir a obra, eu posso dar consultoria. Então, às vezes o arquiteto me contrata como um consultor ou o próprio cliente, às vezes o cliente quer encabeçar ele, quer se aventurar e fazer também, e eu entro enquanto apoiador, enquanto consultor, e vou conversando com o gesseiro, com o pintor, com o eletricista, com o serralheiro, e vou aos poucos também desenvolvendo essa metodologia e dizendo que sim, o container é possível, né? O container é uma forma realmente sustentável. Né? Então essa é minha função, na verdade, ética. Muito bom, e mais do que tudo, difundindo a informação e mostrando que é possível dar para um elemento que poderia estar largado num porto, um novo uso. Me assustei com o dado de 17 milhões de containers em uso, os 5 mil que estão aqui disponíveis no Brasil. Então, acho que a gente tem, de fato, essa necessidade ética de contar essa história, de dizer para as pessoas que é possível trabalhar com esse elemento de forma mais inteligente. Sim. Bom, os teus contatos estão na tela. Espero que as pessoas te procurem para resolver as questões e descobrir um pouco mais sobre essa construção. Te agradeço mais uma vez. De permanente. A gente continua com TV Casa Cor ao vivo.